Voltamos com Democracia aqui pela TV Assembleia, falando sobre discriminação e violência contra a mulher. Falamos nas rupturas, nas separações, no que isto provoca na família, qual a reação dos filhos no primeiro bloco. Retomamos o programa por aí, mas vamos falar também sobre a discriminação no mercado de trabalho mais adiante. Vamos trazer números que demonstram com clareza essa situação ainda surreal, porque nos tempos de hoje é surreal essa diferença entre homens e mulheres no mercado de trabalho e no tratamento que recebem em casa. Voltamos com o segundo momento. Quem fala agora? A Rúbia quer falar ao final do primeiro bloco. Eu só fiz um comentário em relação Não, sim. à fala, mas o que eu acho que é bastante importante de nós mencionarmos aqui é a questão mesmo da Lei Maria da Penha. Ainda, né, não chegando no trabalho, ainda focado na violência, porque a Lei Maria da Penha retira totalmente a Lei 9.099 do seu procedimento, né, do seu processamento, que era a questão das cestas básicas, que eram possíveis, né, penas pecuniárias, e inclusive a suspensão condicional do processo, que até 3 anos de tramitação da lei não era um problema. E agora, recentemente, teve uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de entender que o processo pode ser suspenso em caso de violência contra a mulher, o que não estava acontecendo. Ainda tínhamos poucas condenações, mas não era aplicada a suspensão condicional do processo. Eu acho que é importante que a gente debata um pouco sobre isso, no sentido de várias interpretações da lei que acabam sendo contrárias, né, às mulheres, no sentido do espírito do porquê que essa lei veio. Porque precisa ter um procedimento específico nesses casos. Interpretações que contrariam o espírito da lei, não é isso? Exato. Porque se a gente for ver a lei, ela veio para proteger as mulheres. Então, se a gente for aplicar tal qual toda a legislação penal, ela vai acabar não sendo tão protetiva. Então, isso pode, né, gerar debates inflamados em processualistas penais, enfim, mas eu acho que é muito importante que a gente debata sobre isso, até porque é uma preocupação, né, Caterine, que tu estavas comentando. Mas essa interpretação não prosperaria aqui no Estado, não é, Nadia? Acredito que não. Já estou na batalha contra essa decisão do STJ. Inclusive, ontem, numa reunião com o próprio Ministério Público, com o promotor de justiça responsável pela vara da violência doméstica, que é onde tramitam os inquéritos e os termos circunstanciados da Delegacia da Mulher, ele me salientou e foi muito claro, categórico, de que a posição do Ministério Público é contra. O Ministério Público não vai propor a suspensão condicional do processo. E para que o público entenda o que é isso, por que a gente disse que é contra essa suspensão. Na verdade, o que acontece? Quando se propõe a suspensão condicional do processo ao agressor, o agressor é denunciado e esse processo para. Ele não vai ser condenado, não vai existir uma sentença condenatória, ele não será preso, ele será considerado réu primário de bons antecedentes. Então, quer dizer, aquele agressor que ameaçou a vítima, causou todos aqueles danos morais, né, para a vítima, de uma hora para outra se vê beneficiado mediante alguns requisitos, mas requisitos de comparecer ao fórum, requisitos às vezes de reparar o dano, que é um dano irreparável no meu ponto de vista, porque o maior dano da violência doméstica é justamente o dano moral. A mulher simplesmente entra, ela acaba se deprimindo, um dano que não tem um valor pecuniário, então complicado. E essa decisão, hoje ainda isolada, uma decisão única do STJ, mas eu acho que tem que ser criticada sim. Com certeza. Essa decisão, ela na verdade volta a aplicar aquele entendimento dos juizados especiais, né? E a lei, ela teve assim o cuidado de diversas vezes repetir que a competência, né, para a violência doméstica, onde não há a vara especializada, né, da violência doméstica, que aqui no Rio Grande do Sul nós temos em Porto Alegre, então seria da vara criminal, ou seja, se tratou a violência doméstica como um crime que não é de menor potencial ofensivo, né? E agora, essa decisão, na verdade, ela está restabelecendo um entendimento que a própria lei, na verdade, em diversos artigos e incisos, fez questão de deixar muito claro: a competência onde não há os juizados especializados será da vara criminal. E agora, então, assim,
se aplicar a suspensão do processo, isso é algo assim que é um retrocesso. A gente sabe que, inclusive uma cliente minha esses tempos comentou que o marido, ao agredi-la, disse, olha, se der alguma coisa vai dar uma cesta básica. E, na hora da agressão. Né? Eu comentava aqui com a doutora Rúbia que nós temos uma leitura e também compartilhada com a nossa ministra das políticas para mulheres, a ministra Irine Lopes, de que com as idas e vindas e mesmo com essas restrições que a gente encontrou nessa caminhada da Lei Maria da Penha, mas tem dados que apontam de que ela é uma lei popular. As pessoas conhecem, se tu perguntar, né, em todos os níveis da sociedade, enfim, as pessoas conhecem a Lei Maria da Penha. Agora, o próximo passo e a preocupação tanto do Ministério da Mulher quanto nossa, aqui como Secretaria de Estado, é com a aplicabilidade da lei. Né? Então, a secretária já está atuando no sentido de conversar com a Secretaria de Segurança, com o secretário, com os tribunais, com o Ministério Público. Então, nós estivemos com o juiz Lorea no sentido de garantir a aplicabilidade da lei, e essa certamente será uma tarefa que consideremos como uma política de Estado. Seremos atentas e somos absolutamente parceiras nesse sentido de garantir a aplicabilidade da lei no que for da nossa competência. Eu acredito que em Porto Alegre nós não teremos vamos ter problemas. Né? E graças a Deus as pessoas que estão nesses cargos, tanto no Ministério Público como no Judiciário, vão manter a sua posição de não aplicar. E é importante que se diga, nós temos hoje nós temos 18 homens presos no Presídio Central pela Lei Maria da Penha. E a média que esses agressores estão ficando presos é de 30 a 60 dias e o tribunal tem mantido essa prisão. Então, é um avanço muito grande, a gente tem que sim batalhar para que a lei continue nesse... Todo mundo conhece, todo mundo sabe, mas que a lei continue nesse sentido de proteção à mulher. Infelizmente, a gente precisa desse agressor muitas vezes preso. O número de ocorrências é muito maior do que esse número de 18, sim, mas já é um avanço. Sabe, um outro problema que nós temos verificado em relação à aplicabilidade da Lei Maria da Penha é quando sai da competência justamente do juizado de violência, por exemplo, tentativa de homicídio. Vai para uma vara criminal. Agora, recentemente, nós tivemos um caso onde houve tentativa de homicídio. O homem estava preso, né, preventivamente, só que passado mais de um ano não havia sentença. Obviamente, a prisão acabou sendo, né, relaxada. Enfim, ele vai responder em liberdade. Só que o que aconteceu? Nem a assistência de acusação, nem a defesa, nem a assistência de acusação e nem o Ministério Público e a própria vítima, no caso, foi informada que ele estaria livre, que é algo que a Lei Maria da Penha prevê, né? Que a vítima, especialmente, seja sempre informada para que possa se proteger, porque cada caso é um caso, né? Alguns homens saem dali, enfim, e repensam a sua forma de relação, e outros saem querendo assassinar realmente a mulher, terminar algo que começou. Então, quer dizer, essa mulher tem que estar prevenida disso, e isso não aconteceu. Então, nós estamos verificando o que fazer em relação a isso, porque parece que sai aquilo que tu falavas da política de transversalizar. Eu acho que é uma das questões mais complexas, por mais dificuldade que uma secretaria nova tenha, né, isso de transversalizar é o mais complexo. Quer dizer, o problema da violência contra a mulher acaba ficando somente no juizado, então a gente conta com o juiz, que é muito bom, com o Ministério Público, que é muito bom, enfim, com juízes ali, né, e é aquele pequeno espaço dentro de todo um poder judiciário, quer dizer, vai para varas criminais ou vai para dependendo de pessoas e não do sistema, órgãos, e não dos órgãos. Esse é um grande problema. Esse é um grande problema. E a discriminação no mercado de trabalho? Como vai? Melhorou? Não melhorou? Continua a mesma? Olha, não é fácil. Eu volto de uma licença maternidade de 6 meses e ouvi por aí de que, nossa, tudo isso, a mulher precisa ficar 6 meses para cuidar dos filhos. Eu não daria emprego para uma mulher, então, sabendo dessa condição. E aí a gente já percebe a discriminação, né? Nós não somos iguais, homens e mulheres não são iguais. Né? E eu senti nesses meus 6 meses de licença algo que eu jamais pensei que fosse ouvir. Né? De um conhecido que disse, nossa, mas 6 meses é muita coisa para estar
fora do mercado de trabalho. Eu não daria emprego para uma mulher que precisasse ficar 6 meses. Então, me fez repensar também toda essa questão. Claro, no setor público, nós, concursados, tanto homens como mulheres, nós temos salários iguais, nós temos uma igualdade maior do que no mercado privado. Mesmo assim, algumas vezes, as delegadas mulheres são diferentes dos delegados homens. A gente ainda tem um resquício. Mas eu acho que bem menor do que numa empresa privada. E mesmo com essa minha licença, eu senti essa discriminação. Você sabe que pesquisas em relação... Porque isso é uma questão cultural também, quer dizer, somente a mulher tem direito à licença, porque também poderia o homem ter, né, no momento que, mesmo que a mulher continuasse amamentando o filho, se o homem tivesse liberado, por exemplo, a mulher ficasse 4 meses e o homem 2 meses, ele podia nesses 2 meses levar o bebê para ser amamentado, também ter esse cuidado, mas é uma questão cultural, que parece que só a mulher é que deve cumprir esse papel. Então, ao mesmo lado... que é importante, né, essa relação mãe e filho, e mãe e filha, enfim, também pode prejudicar a mulher na sua relação trabalhista, porque existe ainda esse pensamento que há muito tempo, que vai me causar gastos e prejuízos, enfim. E recentemente eu fiz um trabalho para a OIT, para a Organização Internacional do Trabalho, e li várias pesquisas que colocam que o gasto, o custo para a empresa é mais um preconceito do que é real, que é 1,1%, 1,5% de todo o lucro da empresa que acaba sendo, né, utilizado, digamos assim. Porque de todo o grupo de mulheres, de 100 mulheres, não são as 100 que ficam grávidas, entendeu? São 3, são 4. Então, nem tudo ao mesmo tempo. E não todas ao mesmo tempo. É assim. Então, ainda é estigmatizado. Tipo assim, como assim? Vai ficar 100 meses sem trabalhar aqui na minha empresa? Não pode. Né? E essa questão da ajuda do pai, né, do homem, isso é algo que tem mudado. A gente tem visto no escritório uma mudança da mentalidade do homem. O homem está descobrindo as delícias da paternidade, está gostando cada vez mais de assumir, né? Acho que se pudesse amamentar, amamentaria, mas então se pode levar o neném até a mãe. Então, isso na verdade é uma mudança de comportamento mesmo. E as delícias da terapia doméstica também, lavar louça é muito bom. Trabalhar com água. Trabalhar com água, lavar louça, não a panela. Né? Eu trago uma outra importante iniciativa que é uma parceria que estamos estabelecendo com relação a essa questão da igualdade no mundo do trabalho. Recentemente foi apresentado para apreciação do nosso governador aqui por esta casa, através da deputada Cecília Hipólito, um projeto que já existe em nível nacional, que estamos querendo trazer aqui para o Estado, que é o projeto de equidade de gênero e raça, né? Projeto estadual de equidade de gênero e raça, que visa justamente a igualdade no serviço público, né, no que diz respeito a cargos e salários, que a gente constitua um prêmio, um selo para as empresas públicas e, quem sabe, também na iniciativa privada que promovam essas políticas afirmativas, né, e que a gente possa discutir, quem sabe, até num próximo programa e discutir esse tema na sociedade, que infelizmente também não é debatido, o que causa muitas vezes essa sobreposição, né, dos cargos, dos salários, muitas vezes serem dos homens, né, e às vezes estamos em iguais condições de capacitação, né, iguais condições físicas, enfim, e não temos, infelizmente, os mesmos espaços. Então, nesse sentido, também estamos apoiando essa importante iniciativa que está para apreciação do governador e, por enquanto, é o que eu posso trazer, mas que queremos perseguir projetos como estes, enfim, de que a gente traga o debate da igualdade e também promova políticas no sentido. E aí, Catarina, continua a questão também porque mesmo após o período da licença maternidade, ainda as mulheres acabam optando por trabalhar 6 horas, ao invés de 8, quando podem, né, para ficar mais com os filhos, para buscarem no colégio, elas normalmente levam ao médico. Elas é que faltam ao trabalho para fazer isso, ou para verificar a questão das notas do colégio. Elas medem e acompanham a febre. Exatamente, né? Acompanham muito mais, né, todo esse processo que os homens ainda não fazem muito isso. Como tu disse, está mudando, mas isso também
tem uma questão de classe social também vinculada a isso, né? Não na questão da violência, mas na questão desse cuidado com o filho. Ainda isso tem crescido muito em classe média alta, mas não tanto em classes, né, BC, digamos assim. Então, acho que isso também é algo que deve ser transformado, né, e que tem aparecido muito. Então, até essa questão de disponibilidade, por exemplo, para estar em reuniões à noite, para viajar finais de semana, né, algumas questões que as mulheres acabam abdicando por conta ainda da maternidade. Então, isso também prejudica uma ascensão profissional, tempo para estudar mais, para fazer um mestrado, para fazer especializações, enfim, o que seja. Acho que isso ainda também reflete mais fortemente nas mulheres, né, e dificulta uma ascensão. A delegada Nadine tem números aqui para mostrar para o telespectador, e eu quero falar só sobre uma pesquisa a mais, que é a reação, notadamente, da iniciativa privada. Em 2010, 52% dos empregadores afirmavam que contratariam mulheres com filhos. Agora, no início de 2011, no mesmo universo, somente 38% têm disposição de contratar mulheres com filhos. Veja que a diferença é gritante. De um ano para o outro, em função da licença dos 6 meses, certamente. E que é necessário. Só quem já é mãe, a Rúbia também é mãe, sabe? Eu, antes de ser mãe, sabia da importância, mas depois que a gente realmente sente, é um convívio diário, é uma preocupação diária, são os primeiros 6 meses de vida que muitas vezes é o que vai criar aquele convívio, aquele amor e vai regrar toda a vida daquela criança, né? Aquele amor que ele recebeu nos primeiros meses de vida, talvez faça muita diferença. É o estabelecimento do vínculo. Do vínculo, exatamente. Então, é importante. Os dados que eu tenho, na verdade, são dados, como eu citei no começo, dados da Delegacia da Mulher de Porto Alegre, o número de registros de ocorrências de mulheres que chegam até a delegacia pedindo socorro. Então, só alguns números para que o telespectador realmente se dê conta de que é muito importante esse debate sobre a violência, infelizmente. Em 2004, nós tivemos 6.200 ocorrências policiais registradas no ano de 2004. Em 2007, depois da Lei Maria da Penha, esse número já passou para mais de 9.000 ocorrências. No ano de 2008, foram mais de 13.000 ocorrências policiais. Então vejam que esse número vem aumentando e muitas vezes nos dizem, então quer dizer que a violência contra a mulher está aumentando. Não, a gente tenta ver esse dado como um dado positivo, quer dizer, a mulher está confiando mais. A mulher, como a Caterine comentou, ela está sabendo da Lei Maria da Penha. Tanto a mulher como o homem hoje sabem, eles chegam na delegacia e dizem, eu vim para ser ouvido e eu sei que é alguma coisa com a Maria da Penha. É a expressão que eles usam. Desculpa te interromper, mas é um debate que também estamos atentas, e eu sei que a Temis tem um trabalho também, que é o acesso à informação, né? A gente tem problemas seríssimos com relação ao acesso a essas informações de violência, né? E que estamos atentas e lutando para trazer uma outra realidade. Desculpa te interromper. Só nesse mês de janeiro de 2011, até ontem, foram 864 ocorrências policiais registradas em uma delegacia. Isso fora as ocorrências registradas nas delegacias distritais, que qualquer mulher, ela não precisa se socorrer apenas da delegacia da mulher. Ela pode se socorrer da delegacia do bairro e esse número não está incluído aqui. Então, o número é muito maior do que essas 864 mulheres que pediram socorro só em 2011. É um número alarmante. E as campanhas de esclarecimento? A nossa preocupação não é só o combate, né, a repressão, e sim a prevenção. Por isso, a delegacia faz cartilhas, distribui cartilhas informativas, justamente para que a mulher saiba dos seus direitos. E também para que o homem, isso é importante, que o homem tenha acesso a essa cartilha também. Que o homem saiba que a mulher não é sua propriedade, não é o seu objeto e não deve ser assim tratada. Então, a delegacia também tem esse lado, não só o lado repressivo, não busca... A batalha não é só na questão da condenação, na questão da prisão, mas sim da esse informador educativo, prevenção. Né? É, importante. Que é a prevenção. Nós estamos chegando, lamentavelmente, ao final da Democracia de hoje, aqui na nossa TV Assembleia. Nós temos 2 minutos para cada uma das convidadas e a sua mensagem final por hora. Caterine Topper. Bom, queria mais uma vez agradecer a presença das colegas aqui e o convite, né?
e reforçar essa política que estamos gestando conjuntamente, né? Não só a secretária Márcia, mas todo o governo, o governador Tarso Genro, a sociedade, né? Os movimentos, né? As parlamentares, os parlamentares. Nós queremos estabelecer aqui uma parceria muito grande com a bancada feminina da Assembleia Legislativa, né? Retomar esse papel das deputadas aqui em nos auxiliarem, né? Nesses temas todos que nós tratamos aqui no programa, que são temas absolutamente pertinentes e temas que estão todo dia na prioridade zero da nossa secretaria, né? E dizer para vocês, Rúbia, para a delegada, para a doutora Marta, que contem com a Secretaria de Política para Mulheres, né? Que nós, todos os temas que foram abordados aqui são temas que serão e são enfrentados por esse novo espaço, né? E que vocês têm em nós uma parceria, né? Que comentava aqui com a delegada, nós já marcamos uma audiência, estaremos juntas em breve para conversar sobre a atual condição da delegacia, dessa nova delegacia que já foi criada, mas ainda não foi implementada, essa tarefa nossa também. Então, deixar à disposição, né? Nós estamos funcionando ali no Centro Administrativo do Estado, né? Estamos de portas abertas para as mulheres e para todos e todas que queiram discutir o tema conosco. Obrigado. Caterine Topper, que é secretária adjunta da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, recentemente criada pelo governo Tarso Genro para servir a coletividade do Rio Grande do Sul. Mais uma vez, obrigado. Rúbia Abes da Cruz. Então, eu estava pensando, né, num tema que seria importante para o fechamento. E a Nadine, quando falou, né, uma mãe com um bebê com 7 meses, então totalmente envolvida, eu me lembrei justamente porque a Secretaria já está com uma preocupação e que a Temis tem participado em relação ao presídio feminino. E eu me lembrei de mulheres em situação de prisão quando eu estive lá fazendo um trabalho, antes disso com a plataforma DESCA, mas também antes disso para fazer uma cartilha de direitos para as mulheres em situação de prisão, que foi elaborada, enfim, de situação de mulheres que são presas quando recém tiveram bebês. Elas não podem entrar no presídio com o bebê. Então, toda essa relação, né, de amamentação, que tem a ver com a alimentação também, ela é totalmente, né, podada, vedada. A mulher que tem um filho de 1 mês não consegue ter essa relação. Acho que isso deve ser revisto. Nós conversamos, inclusive, com a juíza da vara de execução, porque também está tendo uma grande dificuldade de visita dessas crianças em relação às mães, por entenderem que o ambiente é insalubre. Quer dizer, enfim, então vamos modificar esse ambiente de visitação para que essas mulheres possam ver seus filhos, para que esses filhos e filhas possam ver as suas mães. Quer dizer, senão, entende, é muito mais do que uma pena privativa de liberdade, né? A pena acaba sendo muito maior. Então, acho que a gente tem que pensar nisso, quer dizer, como a gente pode resolver essa questão de mulheres que têm os filhos e são presas e perdem totalmente o direito à convivência e o direito, inclusive, de visita, né? Não pode amamentar. E essas questões eu acho que elas devem, então, também fazer parte da nossa pauta, né? Que são mulheres que, muitas vezes, por estarem fazendo trabalho de tráfico por conta até de uma relação de poder que o marido ou companheiro exerce, que ela acaba se submetendo a isso, vai presa. Claro que nem todas são vítimas, fazem porque querem, mas existem muitas que têm também esse tipo de relação e que acabam, além da pena privativa de liberdade, né, tendo privado o seu direito à maternidade. Obrigado. Rúbia Abes da Cruz, coordenadora da ONG Temis. Doutora Marta Calduro Oppermann. Bom, gostaria de trazer um pouco a experiência, né, na advocacia, nesses casos, podendo explicar um pouco para as mulheres e inclusive para os homens que estão nos assistindo que no caso de violência física, emocional, moral, patrimonial, então que a mulher deva se dirigir a uma delegacia, né, especializada da mulher, caso não exista, então uma delegacia comum, fazer uma ocorrência policial, no caso representar, caso ela queira que isso tenha um andamento. Com certeza vai haver uma manifestação judicial
muito rápida, tá? Isso é a nossa experiência. Então, que ela não tenha medo, porque o que a gente vê é que as mulheres têm muito receio, não confiam ainda nas medidas da polícia e do Poder Judiciário, mas então que confiem, porque com certeza não existe nenhuma outra forma de se coibir qualquer tipo de violência, né, a violência doméstica, que não seja denunciando, procurando pessoas que trabalham com isso, que vão ter todas as condições de explicar como é que funciona, como é que o companheiro, ou o filho, ou o neto vai ter um prosseguimento, vai ser tratado. Então, que não deixem de procurar. Obrigado, doutora Marta Caldur-Oppermann, advogada, participando do Democracia, mais uma vez, para a alegria de todos nós. Delegada Nadine Faria Zanflor. Agradecer o convite, acho que nós temos que nos reunir várias vezes para continuar na luta, né, pelo tema, e dizer que a Delegacia de Polícia para Mulheres está de portas abertas. Ela funciona na Avenida João Pessoa 2050, existe um plantão 24 horas especializado no atendimento, são profissionais capacitados, temos 3 plantonistas esperando essa mulher, não só para o registro da ocorrência, mas na verdade nós também estamos fazendo um acolhimento dessa mulher, que é preciso, num primeiro momento, oferecer o ombro amigo, para depois sim ela relatar todas as agressões, sejam físicas, patrimoniais ou morais. Então a delegacia está de portas abertas. Nós temos também a Central de Atendimento à Mulher, que é o Disque 180, que é importante, deve ser utilizado, e o telefone da Delegacia da Mulher, o 3288-2172. É o telefone do plantão para qualquer dúvida, ou muitas vezes a mulher ainda tem vergonha de chegar até a delegacia, então que ela procure ligar pela Central de Atendimento, o Disque 180, que ela será bem informada, assim como pelo telefone da delegacia. Vamos repetir o telefone da delegacia? 3288-2172, o telefone do plantão. E a Central de Atendimento à Mulher, Disque 180. Pode ligar de qualquer orelhão, a ligação não é cobrada. Muito obrigado, delegada Nadine Faria Zanflor, que é titular da Delegacia da Mulher de Porto Alegre, que esperamos todos brevemente esteja acompanhada da segunda delegacia, em momentos também próximos das delegacias no interior do estado, já que são grandes as cidades do interior, e todas as cidades de pequeno, médio e grande porte vivem e sofrem o mesmo problema. Nós estamos chegando ao final do Democracia, aqui pela TV Assembleia, quando falamos sobre discriminação e violência contra a mulher. Não é tolerável qualquer tipo de violência, seja física, moral, psicológica, material, porque a ostentação, o abuso do poder também é uma forma condenável, como de resto todas as violências são condenáveis. E essa também não é lembrada, mas existe aí no cotidiano, no dia a dia de todos. O Democracia cumpre assim o seu papel, conversando com os telespectadores sobre o que é importante.